Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Seja bem-vindo aqui à nossa caminhada no Retiro Quaresmal. Vamos caminhar agora na nossa segunda semana do tempo da Santa Quaresma. Eu quero partilhar com você aqui um pouquinho aquilo que é a introdução, para a gente poder compreender um pouco daquilo que será a temática dessa segunda semana da Santa Quaresma. Na introdução do nosso livro, na página 52, nós encontramos essas palavras: a misericórdia de Deus e o compromisso com o próximo será o tom dessa nossa segunda semana da Quaresma. Nós iniciamos essa semana, no caso no dia de ontem, meditando, contemplando, rezando com o mistério da transfiguração do Senhor. E depois de seremos acompanhados pelos profetas, os profetas que vão estar presentes conosco ao longo dessa semana. Hoje o profeta Daniel, depois o profeta Isaías, depois o profeta Jeremias estarão presentes nas leituras litúrgicas, em seus relatos sobre quem é o Deus em quem confiamos. Esses relatos, eles nos ajudarão a ver mais profundamente que Deus, ele é misericordioso, Deus é bom, Deus é compassivo, Deus é aquele que tem uma proposta de salvação para cada um de nós. Se vamos rezar ao Deus que é misericordioso, então nós seremos provocados a nos reconhecermos também como pecadores, o que dá um sentido muito penitencial a esta nossa semana. Vamos nos experimentar pecadores perdoados pelo Deus que é infinitamente bom e misericordioso. Deus se arrisca ao confiar em nós, pois somos marcados pelo pecado e podemos até negar o seu amor. Nossos pecados, porém, eles não são maiores do que o amor de Deus. Nós queremos ligar tudo isso também com a nossa campanha da fraternidade, desse ano que nos convida a refletir sobre fraternidade e ecologia integral. Lembramos o versículo que anima essa campanha da fraternidade. Deus viu que tudo era muito bom. É importante ter presente essa relação entre a misericórdia de Deus e o compromisso que nós devemos ter com o meio ambiente, com a nossa casa comum, com o cuidado de toda a nossa criação. Somos chamados a lembrar que a misericórdia inclui a todas as coisas criadas, e ao rezá-la, a misericórdia, Deus nos convida, nós, a sermos misericordiosos como pessoas, com a criação e com todo o universo, assim como nosso Pai é misericordioso para conosco. Por meio do profeta Jeremias, nessa semana, é o Senhor quem diz: maldito o homem que confia no homem. No entanto, vejam que coisa interessante, Deus confia no ser humano e Deus perdoa, porque sabe que ele é capaz de compreender os seus ensinamentos e colocá-los em prática. E para apresentar esse Deus que tanto nos ama e que tanto nos perdoa, Jesus nos dá um sinal: Deus que vem para servir. Isso quer dizer que não é um perdão retórico, mas um compromisso mesmo de reconciliação, que passa por atitudes muito concretas de serviço ao outro. Nessa semana, nessa segunda semana da Quaresma, nós somos chamados a olhar quem somos, quem é o nosso Deus e quem é o nosso próximo e qual é a nossa proposta de salvação que Jesus nos trouxe. Seremos chamados a nos reconciliar com o Pai e, consequentemente,
nos reconciliarmos também com os irmãos e irmãs. Nós teremos também como pedido de graça nessa semana o pedido que está na página 53. Senhor, que confia em nós, dá-nos um conhecimento interno e afetivo da sua misericórdia, que possamos ordenar a nossa vida e as nossas práticas para que evitemos todo pecado e nos tornemos seus servidores e do próximo, cumprindo de coração os seus mandamentos de amor. Amém. Dito isso, como uma introdução que está no nosso livro, nós vamos pular o domingo, que foi a nossa meditação de ontem, e vamos para o dia de hoje. A reflexão do nosso texto do livro, ela vai um pouco mesclar tanto a leitura primeira, que é de Daniel, capítulo 9, versículos de 4 a 10, como também o evangelho de hoje, que é um trecho do Sermão da Planície, de Lucas 6, de 36 a 38. Portanto, você pode separar os dois textos e pode meditar aquele que de repente te chamou mais atenção, que Deus colocou mais no teu coração, como uma palavra que você gostaria de aprofundar mais, de meditar mais. Nós vamos aqui ler os dois textos. Você pode fazer a meditação dos dois textos ou pode simplesmente ficar mais fixado em um deles, ok? Então nós vamos agora fazer algumas respirações mais profundas, procurando nos colocar diante da presença do Senhor, lembrando da importância desse lugar que você escolheu para ser um momento seu de oração, de encontro com Deus. Lembre-se da postura, tome consciência do seu corpo. A postura que você assume, ela é muito importante. Ajeite-se, portanto, aí, para que você não fique no meio da oração incomodado com alguma coisa no seu corpo. Tome consciência dessa postura, desse corpo, desse local. Procure pacificar-se, tanto interiormente, tentando se desvencilhar de pensamentos acelerados, de preocupações com coisas que você tem que fazer, com ansiedades, tudo aquilo que pode nos atrapalhar nesse nosso momento de oração. Tome consciência da sua respiração, do ar que entra, desse ar que sai, e assim vai se acalmando, vai se pacificando, vai se dispondo a esse encontro com o Senhor. Agora, tomando consciência de que desejo estar diante da presença do Senhor, é que traço sobre mim o sinal da cruz de um modo muito consciente, de um modo muito tranquilo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos fazer aquela oração que é chamada de oração preparatória, onde diante de Deus eu peço que todo o meu ser esteja nesse momento ordenado para Ele, totalmente para Ele. Por isso, meu Deus e Criador, que estejam todos os meus sentimentos, os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas ações ordenadas, única e exclusivamente para o serviço e louvor da vossa divina majestade e dos meus irmãos. Nesse momento vamos tomar os textos para a nossa meditação de hoje. Eu tomo primeiramente o texto da profecia de Daniel, que está no capítulo 9, versículos de 4 a 10. E a palavra de Deus nos diz assim: Eu te suplico, Senhor, Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem os teus mandamentos.
temos pecado, temos praticado a injustiça e a impiedade, temos sido rebeldes, afastando-nos de teus mandamentos e de tua lei. Não temos prestado ouvidos a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e ao nosso povo do país. A ti, Senhor, convém a justiça, e a nós, seja ao homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo Israel, sejam os que moram perto, sejam os que moram longe, de todos os países, para onde escorraçastes por causa das infidelidades cometidas contra ti. A nós, resta-nos ter vergonha no rosto. A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto. A nossos reis e príncipes, a nossos antepassados, pois pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor, nosso Deus, a ti cabe a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ti e não ouvimos a voz do Senhor, o nosso Deus, indicando-nos o caminho de sua lei, que nos propôs mediante seus servos, os profetas. Você pode parar esse vídeo e retomar esse texto e fazer essa leitura de modo lento, calmo, mais uma ou duas vezes, o quanto você achar necessário. Continuemos. Vamos fazer também hoje a leitura do Santo Evangelho, que está no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, dos versículos de 36 a 38. E a palavra de Deus diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque, com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Você pode pausar esse vídeo, retomar a leitura deste Evangelho por mais uma ou duas vezes, talvez parando em uma palavra que te chamou mais atenção e meditando sobre ela, procurando tirar mais proveito, procurando saborear essa palavra de Deus. Vamos agora meditar um pouco, refletir sobre essa palavra do Senhor. Vá até o seu lugar sagrado e siga esses mesmos passos para a oração. O texto de hoje, os textos de hoje, seja esse texto da profecia de Daniel, seja o Evangelho de Lucas, eles nos proporcionam uma boa meditação sobre a imagem de Deus. Daniel pergunta sobre o que convém ao Senhor, e a resposta é: ao Senhor convém a justiça. A Ele cabe a misericórdia e o perdão. Deus quer preservar a aliança que fez com o ser humano. Por isso, não nos trata segundo as nossas faltas. É o Salmo de hoje, o Salmo 102, 103.
A partir da contraposição entre nossos pecados e a bondade de Deus, devemos nos perguntar: o que convém a nós diante de um Deus tão misericordioso? E a resposta é: a nós resta-nos ter vergonha no rosto por nossos pecados. Nós geralmente usamos muito essa expressão, nem sei se nós sabíamos que ela era tirada da Bíblia, só que nós falamos criar vergonha na cara, né? E o profeta vai dizer: a nós resta-nos ter vergonha no rosto. É o mesmo que criar vergonha na cara. A expressão sede misericordiosos com o vosso Pai, como o vosso Pai é misericordioso, é como que uma grande síntese de todo o Evangelho, pois a salvação começa no dia em que Jesus anuncia que Deus é um Pai misericordioso. Ele proclama esta misericórdia de Deus e a torna presente em sua pessoa. O Pai se revela a nós em Jesus e temos o compromisso de buscarmos nele o nosso modelo de vida. E o modelo que Jesus nos traz é o oposto que o mundo traz, pois o mundo, ele quer projetos de sucesso, de enriquecimento, enquanto Jesus, na contramão de tudo isso, dirá: dai e vos será dado. O perdão, portanto, ele é fruto do amor e é experimentando o amor de Deus em nós que nos sentiremos reconciliados. Ao sentir essa presença de Deus em nós, procuraremos nos moldar ao modo de ser de Jesus. Nós queremos, nesse momento, conseguir transformar essa palavra de Deus, seja a profecia de Daniel, seja o Evangelho de Lucas, na nossa oração. Observe, portanto, como a relação com o outro ela está implicada em nossa experiência de Deus. O modo como me relaciono com Deus, ele está diretamente ligado, ou deveria estar, ao modo como me relaciono também com meu irmão, com a minha irmã. Porque a palavra de Deus nos diz isso. Porque com a medida com que medirdes, serás medido. Com a medida com que medirdes, serás medido. Ou seja, a medida que eu tenho para com o outro, será a medida também aplicada a mim. Portanto, nesse momento, vamos deixar um tempo para a conversa com Deus, seguindo o exemplo da primeira leitura, a leitura da profecia de Daniel, que se parece quase como um ato de contrição, onde a gente olha a misericórdia de Deus, olha o tamanho do seu amor, o tamanho do seu perdão, e ao mesmo tempo olhamos para nós mesmos, para o tamanho dos nossos pecados, das nossas misérias, das nossas faltas, das nossas infidelidades. Mas olhamos com amor, porque Deus sempre nos olha com amor e sempre estará disposto a nos perdoar. Coloque os motivos pelos quais você deve ter vergonha. Vergonha no rosto, né? Vergonha na cara. Quais são os motivos que hoje, olhando para a minha própria vida, olhando para as minhas infidelidades, eu teria motivos de ter vergonha no meu rosto? Contemple esses motivos. Contemple as suas próprias faltas. Contemple as suas próprias infidelidades. O que será na minha vida hoje motivo que provoca vergonha no meu rosto?
diante do Senhor. Busque se aproximar de Deus, esse Deus que não lembra sempre das culpas do passado. Lembre-se também do tema da campanha da fraternidade desse ano. Deus viu que tudo era muito bom. E inclua também os pecados que às vezes você comete com relação ao cuidado da casa comum, com relação à criação, com relação ao planeta. Criação. E faça o seu exame de consciência. Tome consciência dos seus pecados, os pecados cometidos contra Deus, no relacionamento que devemos ter com Ele, talvez por causa de uma oração não muito séria, por causa da preguiça em ler a palavra de Deus e meditá-la, da falta de estudo da sua palavra, da falta de crescer no conhecimento das suas leis, da falta de criar com Ele uma intimidade maior. Quais são as faltas que eu tenho com relação a Deus? Pense quais são as faltas que eu tenho com relação ao meu próximo, os relacionamentos que tenho com os meus próximos, desde aqueles que são mais próximos mesmo, que eu convivo mais, como meu esposo, a minha esposa, os meus pais, os meus filhos, os parentes que são mais próximos, primos, tios, avós. Quais são os pecados que eu tenho dentro da minha família? Quais são as realidades feias que eu preciso mudar? As infidelidades, as traições, a falta de paciência, a falta de amor, as atitudes violentas com o outro. Quais são as faltas que tenho dentro da minha casa? Quais são as faltas que tenho com relação às minhas amizades? Sou fiel aos meus amigos, guardo segredo, mantenho inimizades, mantenho algum tipo de rancor, de ressentimento contra o outro. Quais são as minhas faltas com relação aos amigos? Quais são as faltas que eu tenho com relação à minha igreja, à minha comunidade, à minha paróquia? Talvez a minha falta de compromisso com a igreja, a minha participação nos sacramentos, principalmente a Santa Missa, às vezes feita de qualquer jeito, de modo distraído. Às vezes até tenho faltado bastante aos compromissos da igreja, não tenho me apresentado para servir aos irmãos quando necessitado. Não tenho me envolvido nas obras da igreja. Como tem sido o meu relacionamento, o meu comprometimento com minha comunidade, minha paróquia? Relacionamento com a natureza, cuidado com a casa comum, uso excessivo de descartáveis, lixo jogado na rua, desperdício da água, tantas coisas que podem ser pequenas, mas que eu posso fazer, amadurecer para o cuidado com a casa, com o meio ambiente, com a natureza. E como eu tenho cuidado de mim mesmo, da minha saúde, do meu bem-estar, da minha alimentação, às vezes dos excessos com comida, com bebidas, os excessos com bens que são supérfluos, a falta de caridade quando eu acumulo coisas ao invés de partilhá-la com os irmãos. Faça esse exame de consciência
Converse com o Senhor. Com esse Deus que, segundo a profecia de Daniel, nos pede a criar vergonha no rosto. E Jesus no Evangelho diz: com a mesma medida com que medirdes, vocês serão medidos. Converse com o Senhor durante esses tempos de silêncio. Vamos concluindo esse momento de conversa com o Senhor, pedindo sempre a graça de reconhecer a sua misericórdia, essa misericórdia que nós queremos que molde o nosso coração, para que o nosso coração seja sempre parecido cada vez mais com o seu coração. Busque ser misericordioso nas suas relações. Busque ser misericordioso por gratidão ao Deus que age em nós e por nós, sempre através da misericórdia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça de tomar nota daquilo que você rezou, registrando no seu caderno de oração, no seu diário de oração, para que depois, lá no sábado, você possa fazer a oração de repetição. Até a próxima. Uma boa segunda semana da Quaresma para todos nós.